Aula de número 8 do nosso curso de Análise Sintática 1. Nós estamos vendo os termos da oração e nesta aula veremos aí a predicação verbal. O que é a predicação verbal? Antes, porém, aquele recado para você que ainda não está inscrito no canal. Os canais vivem de inscrição. A sua inscrição, portanto, é muito importante para ajudar o canal que tanto ajuda vocês, tá? Já está inscrito? Pode curtir, compartilhar nas redes sociais, dar joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais. Ajuda imensamente. E a mim só resta agradecer. Predicado, sim, nós já vimos o predicado, né? Que nada mais é do que a informação que nós damos ou temos aí a respeito do sujeito. Eu tenho aqui uma estrutura que não é desconhecida, né, da gente. Ela já está dividida em sujeito e predicado. Isso tudo aqui é informação que eu dou a respeito do sujeito, tá? Nós vimos que o sujeito tem um núcleo e o predicado também tem um núcleo. Não sei se vocês perceberam, mas na aula anterior nós tivemos aí a nossa última aula sobre o sujeito. Sim, a gente começa agora a tratar do predicado, mais especificamente classificação do predicado. Por quê? A gente viu o que é o sujeito, né? Vimos o núcleo do sujeito, classificamos o sujeito e na última aula foi sujeito inexistente, o nosso último sujeito, tá? Classificamos o sujeito. Claro que a gente vai seguir falando de sujeito, porém a gente já estudou tudo que tinha que estudar aí a respeito do sujeito, tá? A partir desta aula nós vamos começar a classificar o predicado. Toda a informação que nós damos a respeito do sujeito. Mais precisamente, o verbo do predicado, pessoal. Esse verbo aqui do predicado, ele tem tudo a ver com análise sintática. Ouso dizer que se vocês aprenderem a classificar bem esse verbo e classificar de forma sintática, vocês não terão problemas aí em análise sintática. Daí a importância desta aula. Tá? Então todas as nossas atenções a partir de agora se voltam para o predicado. A aula que vem, a aula de número 9, é sobre classificação do predicado. E para a gente classificar o predicado, a gente precisa saber bem, né, conhecer bem esse verbo do predicado. Qual é a classificação deste verbo? Porque da classificação do verbo do predicado depende aí a classificação do predicado, que pode ser predicado nominal, predicado verbal ou predicado verbo nominal, pessoal. E em se tratando de verbo, nós estudamos lá na morfologia, na classificação das palavras, né, que o verbo é a palavra que exprime uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Eu tenho ali comprar, é um verbo de ação. Estar é um verbo de estado. E trovejar é um verbo que indica fenômeno da natureza. Mas essa é uma classificação morfológica, como a gente viu. A gente precisa aprender a classificar o verbo de forma sintática. E para isso a gente começa falando aqui em predicação verbal, que nada mais é do que a relação que se estabelece entre o sujeito e o verbo, ou então entre o verbo e o que vem depois, que pode ser chamado aqui de complemento, digamos assim, tá? Quando a gente começa a fazer isso, ver a relação do sujeito com o verbo e do verbo com o que vem depois, a gente está falando aí em predicação verbal, pessoal, tá? Pois bem, eu tenho certeza que aqui na primeira oração Maria comprou, né? Vocês devem estar aí coçando a língua para saber o que ela comprou. Sabe por quê? Porque há necessidade de integrar essa informação. Maria comprou o quê, professor? Livros. Agora a gente sabe que não é uma geladeira, que não é um carro, que não é cosmético, né? Percebam que essa informação integrante aqui, que a gente chama de objeto direto, está ligada a esse verbo que é um verbo de ação. O verbo de ação, ele transita ou não transita. Neste caso aqui, ele está transitando, tá, pessoal? E transita para o seu objeto. Houve a necessidade, né, de transitar. Vocês ficaram perguntando, comprou o quê? Livros, tá? Então, é um verbo de ação e ele transita, né, para o seu objeto ali. Eu coloquei a setinha virada para o verbo, né,
mas de certa forma ele vai transitar para um objeto. Por que ela está virada para o verbo? Para que vocês entendam que no verbo de ação, o que vem depois se volta para o verbo e se opõe a esse tipo de verbo aqui embaixo, que é o verbo estar, que já é o que nós chamamos de verbo de ligação. Esse aqui, ó, esse termo aqui, ele liga. Esse termo aqui está se referindo ao sujeito. O verbo liga este termo ao sujeito, que é o verbo de estado. Não é mais um verbo de ação como aqui. Não transita para lugar nenhum. Ele apenas liga uma característica do sujeito ao sujeito. Maria está cansada. Tá? Então percebam que aqui, no verbo de ação, o termo que vem depois se volta para o verbo, e aqui, no verbo de estado, o termo que vem depois se volta para o sujeito. Muito importante vocês perceberem isso. Ainda, o verbo trovejar. Percebam que é um verbo, mas também é uma oração. Se começar a aula, deu a vinheta, eu chego aqui e digo para vocês, trovejou. Vocês vão saber que trovejou. Né? Ele passa uma informação. Então é um verbo que constitui uma oração também. Mas enfim, é um verbo intransitivo. Não pede complemento. Por si só, já passa a informação para vocês. Percebam que se eu quiser colocar alguma coisa, eu posso colocar trovejou à noite. Né? Bem, a noite inteira, ao anoitecer. A pergunta aqui é quando. Mas não havia necessidade. Mas eu quis dizer quando. À noite é um fenômeno da natureza, um verbo que indica fenômeno da natureza. E ele não transita para lugar nenhum. Ou seja, os verbos, né, eles vão transitar, ou vão só ligar uma característica do sujeito ao sujeito, ou não vão transitar. Prestem muita atenção nisso, tá? Com base naquilo que eu expliquei anteriormente, no quadro anterior, eu posso dizer que os verbos na língua portuguesa, né, em se tratando de predicação verbal, a relação aí que o verbo mantém com o sujeito, com o que vem depois, esses verbos podem ser classificados aí em verbos de ligação, que são os verbos de estado, ou verbos significativos, que são os verbos de ação. Os de ligação, né, são esses aqui, como a gente viu, eles apenas ligam uma característica do sujeito ao sujeito. E os significativos, eles podem ser transitivos ou intransitivos. Ó, eles transitam ou não transitam. Maria comprou livros, Maria saiu. Aqui houve a necessidade de complementar, né, com livros. Aqui não, Maria saiu, pronto. Começa a aula, tocou a vinheta, Maria saiu. Você sabe que ela saiu, só perguntar para onde, quando, que é uma outra informação, tá? Então é muito importante que vocês saibam que os verbos, né, existem verbos de ligação, que são os verbos de estado, e os verbos significativos, que são os verbos de ação, tá bom? Os verbos de ligação, pessoal, são aqueles que vão ligar aí, né, o sujeito a uma característica desse sujeito. São todos esses aqui. Ser, estar, permanecer, continuar, tornar, ficar, parecer, andar, viver e virar. Eu vou pedir uma tarefa para vocês e espero muito que vocês cumpram essa tarefa. Sabe por quê? Porque a gente vai precisar muito disso. Vocês devem decorar esses verbos aqui, porque a gente eliminando esses, a gente já sabe, né, fazer aí as outras classificações. Se eu sei que não é verbo de ligação, eu já sei que é um verbo de ação. Sendo um verbo de ação, né, eu vou seguir aí na minha classificação. E os de estado, né, mesmo verbo de ligação, são só esses aqui. Então não custa nada decorar. Né? Olha os exemplos aqui embaixo. Opa, odeio quando acontece isso, mas aconteceu. Tá aqui, ó. Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar e andar. Alguns deles aqui. E os exemplos. O computador é novo, José está feliz, Maria parece cansada, a louça permanece suja, Ana ficou triste, Paulo continua feliz e Bruna anda nervosa. Verbos de ligação, verbos de estado. Por que de estado, professor? Porque ele não é de ação, não é significativo. Ele só vai ligar uma característica do sujeito ao sujeito. Novo é uma característica do sujeito computador. Feliz é uma característica do sujeito José. Cansada é uma característica do sujeito Maria. Suja é característica de louça. Triste é característica de Ana. Feliz é uma característica de Paula.
e nervosa é uma característica de Bruna. Percebo que tem funções adjetivas aqui, de certa forma, são características do sujeito. Porém, agora nós estamos tratando de análise sintática. É um adjetivo? Pode ser um adjetivo, com certeza. Porque é uma característica, mas que eu estou dando a respeito do sujeito. E esse verbo que está aqui no meio vai fazer toda a diferença, porque ele só está ligando uma característica do sujeito ao sujeito. Não é verbo de ação, é um verbo de estado. Ele só liga, né, a característica ao sujeito. Este é o verbo de ligação, os verbos de estado. Tarefa para a próxima aula, já tem que saber decorar isso aqui, tá? Porque vai resolver 90% dos... 90 não, 50%. Tá? Dos problemas de vocês em análise sintática. Vamos por mim. Pois bem, divisão dos verbos significativos. Os de ligação são os que a gente viu anteriormente. Os significativos se dividem em verbos intransitivos e verbos transitivos. Os transitivos, né, são os transitivos diretos, indiretos, diretos e indiretos. Essa aqui é a divisão. Vamos ver aí cada um deles. Pois bem, a gente começou a classificar o verbo agora, né, de forma sintática. A partir de agora, a gente está fazendo uma classificação sintática do verbo e não mais morfológica, como a gente viu antes. Na morfológica era um estado, uma ação, um fenômeno da natureza. Na classificação sintática, eu vou dizer que ele é ou verbo de ligação, ou verbo intransitivo, ou verbo transitivo direto, ou verbo transitivo indireto, ou verbo transitivo direto e indireto. Essa é a classificação sintática do verbo. E eu preciso reconhecer todos esses tipos de verbos para poder classificar o meu predicado, tá? Os verbos intransitivos, tá ali, VI, exprimem uma ideia completa. Não há necessidade de colocar nada depois deles. Tá aí, ó. O gato miava, vocês entenderam. O balão subiu, vocês entenderam. O cão desapareceu, vocês entenderam. Ninguém vai me perguntar nada aqui. Eu posso colocar alguma coisa depois, professor? Pode. O que eu posso colocar? Calmamente, muito, ontem. O que eu coloco depois dos verbos intransitivos? Calmamente, muito. Poderia colocar ontem aqui, mas eu não quis colocar. Calmamente é modo, muita intensidade. Ontem é tempo, ou seja, depois dos verbos intransitivos, eu coloco palavras aí com valores adverbiais. Muito da dificuldade que o aluno tem em reconhecer um verbo intransitivo é porque ele fez um mau estudo de advérbio. Porque depois de um verbo intransitivo, ou vem um termo adverbial, ou não vem nada. Mas não vem complemento. Não vem objeto, digamos assim, tá? Então gravem essa informação que vai ser importante para vocês. E os verbos transitivos, né? São aqueles que não têm sentido completo e exigem um complemento, precisam de complemento. Se dividem aí em transitivos diretos, indiretos, e diretos e indiretos. Veremos aí cada um deles. Os transitivos diretos, eles vão exigir um complemento, tá, pessoal? Sem preposição. Tá aqui, ó. Vocês percebem que exige um complemento aqui. O vento de ontem derrubou. Ah, derrubou o quê, professor? É claro que vocês vão se perguntar. Derrubou o poste. Agora eu sei que são um poste. Havia necessidade de integrar essa informação com um termo integrante que a gente chama de objeto direto. Tá? Agora eu sei que é um poste, né? E percebam ainda que aqui no meio, entre o verbo e o que vem depois, né, o seu complemento, o seu objeto, o termo integrante, digamos assim, não tem preposição nenhuma. Por isso que a gente diz que é verbo transitivo direto, né? Agora, o transitivo indireto, ele também vai exigir um complemento, porém com preposição. Os jogadores necessitam. Tá todo mundo se perguntando de quê? De apoio, né? Ó, ele transita para lá, porém agora tem uma preposição aqui antes da palavrinha, apoio, né? Então, é um verbo transitivo indireto. Ele transita, mas com a necessidade de uma preposição ali no meio, tá? Verbo transitivo indireto. E aqueles que a gente chama de transitivo direto e indireto, ou bitransitivos, né? Como alguns gramáticos gostam de chamar. Ele exige complementos, um com preposição e outro sem preposição. A loja enviou. Todo mundo me perguntou o quê? Enviou cartas. Porém, quem envia alguma coisa
alguém, a todos os clientes. Pronto, tá aí. É um verbo transitivo direto e indireto, porque ele exige o objeto direto e o objeto indireto. Um complemento sem preposição e um complemento com preposição. Tá, pessoal? Não é difícil, tá? Não é difícil. Claro que isso aqui é a parte mais importante. Atenção! Olha ali, o carro virou rapidamente. Que tipo de verbo eu tenho aqui? Um verbo intransitivo. O que é rapidamente? É um advérbio. De modo, termina em mente. Eu poderia tirar ele. Eu tenho um verbo intransitivo, não há necessidade de transitar a informação aqui. Vocês vão entender. O carro virou. Virou. Pronto. Agora aqui embaixo é o mesmo verbo virou. Porém o verbo aqui é um verbo transitivo direto, pessoal. Direto, tá? Por que direto? Porque agora eu tenho a palavrinha carro ali, né? O motorista virou o carro. Agora parece que ele tá, né? Ou virou o carro à direita, desculpe. Aqui, né, o carro virou, parece que virou, tá? Aqui o carro virou à direita, ele tá dirigindo, opa, direita para cá, e virou para cá, à direita, né? Mas dá para perceber que é o contexto, a maneira como o verbo está, ou o que vem depois, que me diz se o verbo é verbo intransitivo ou verbo transitivo direto. Ou então, verbo de ligação, o mesmo verbo virar. O meu chefe virou uma fera. Uma fera é uma característica do chefe. Então esse virou agora é o verbo de ligação, não mais um verbo transitivo direto, nem um verbo intransitivo. E é o mesmo verbo virar. É isso aqui que as bancas vão querer de vocês, é interpretação de textos. Isso aqui tem a ver com lógica, ver se o cara é esperto, se ele saca isso, tá? Por isso que é tão cobrado aí nos concursos, né, pessoal? Por isso que a análise sintática é tão valorizada. O mesmo verbo falar, aqui é intransitivo, aqui é transitivo direto e aqui é transitivo direto e indireto. O aluno falou, você entendeu, né? Agora eu posso perguntar, falou o quê? Aí se já tem o termo bobagens aqui, já vira verbo transitivo direto. A análise é outra. Falou bobagens, né? Falou o quê? Bobagens. E se tem outros termos depois, ele já vira verbo transitivo direto e indireto, porque agora eu tenho o objeto direto e o objeto indireto. Quem fala, fala alguma coisa a alguém, tá? Então é como está na oração. O que tem, o que contém na oração, que vai me dizer aí que tipo de verbo que eu tenho. Bastante cuidado com isso. Ana anda doente é diferente de Ana anda rapidamente. Em qual dos dois eu tenho um verbo de ação? É no de baixo, dá para perceber. Aqui é um verbo de ligação, tá ligando uma característica, doente, ao sujeito Ana. Ana está doente. Ana anda doente, ultimamente. Ela não nasceu doente. Como se fosse, dá para substituir por estar. É um verbo de ligação. Agora aqui, Ana anda rapidamente, ela está andando a passos largos, né? E rapidamente. Quase saí da câmera aí. Mas enfim, deu para entender, né? É como está na oração os elementos que contém ali que vão me dizer aí se o verbo é verbo de ligação, se é transitivo direto, indireto, VTDI, enfim. É muito importante que vocês tenham isso em mente para que a gente possa classificar o predicado na aula que vem, a nossa última aula sobre termos da oração, tá? Aqui é um resumo da aula e espero muito que vocês já venham na aula que vem, né, com os verbos de ligação, os verbos de estado aí decorados na ponta da língua, tá? Aí nós temos os verbos de significativos, que são os de ação, que se divide em transitivos e transitivos. Os intransitivos não transitam, os transitivos transitam, podem ser transitivos diretos, transitivos indiretos ou diretos e indiretos. Este aí é o resumo da nossa aula e a gente teve que passar por ela para poder classificar o predicado. Fora isso, o pedido é para que quem não se inscreveu no canal, que se inscreva. Isso é importantíssimo para ajudar o canal. Se já está inscrito, quer ajudar o canal, pode me seguir nas redes sociais, né? Dar joinha nos vídeos, participar aí ativamente nas redes sociais ajuda imensamente. A mim só resta agradecer.